Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Pelas graças de Deus, estamos começando esta quinta-feira, primeiros minutinhos da quinta-feira. Tenho certeza que você deseja que essa quinta-feira ela seja melhor do que as outras quintas-feiras a qual você já viveu e já venceu. Tenho certeza que você deseja que este dia que se inicia seja melhor do que o dia de ontem. E eu tenho certeza mais ainda que será. Sabe por quê? Porque hoje você é uma pessoa nova, renovada, uma pessoa mais experiente, uma pessoa melhor. Mas será, Júlio? Não tem será. Nós somos a somatória de todas as nossas experiências. Quem é eu? Quem é você? Quem sou eu? A somatória de todas as nossas experiências. Isto falando na condição física. Na condição espiritual, quem sou eu? A somatória de todas as minhas reencarnações. Hoje o que eu vivo, ela reflete tudo quanto eu já vivi nas encarnações anteriores. Sabe que aqui na live a gente se depara com muitas pessoas, pode de repente é o seu caso, que nos pergunta quem eu fui em vidas passadas. Se realmente você quer saber quem você foi, analisa quem você é e você consegue identificar quem foi você. É como você perguntar para a gente quem eu fui ontem. Eu vou dizer, uai, você ontem foi a pessoa que acordou na quarta-feira, teve todas as experiências, dormiu e está acordando na quinta-feira. Então, quer dizer, hoje você é o reflexo do que você foi ontem. Essa encarnação é o reflexo daquilo que você foi na encarnação anterior. Ah, mas eu queria saber quem foi meu pai, quem foi minha mãe. Isso são detalhes. De verdade, são detalhes que passamos pelo crivo do esquecimento para que esses detalhes não atrapalhem o propósito principal, que é vencer aquilo que não conseguimos vencer ontem, superar aquilo que não conseguimos superar ontem. Por isso a bondade de Deus que nos dá um dia após o outro, uma encarnação após a outra. Olha, como há vários dias na semana, cada dia você vem ali aprendendo um pouquinho, como há vários meses no ano, você vem aprendendo um pouquinho, como há vários anos em uma década, você vai aprendendo um pouquinho, como há várias décadas em um século, você vem aprendendo um pouquinho. Por isso que há também várias reencarnações, para você vir aprendendo um pouquinho. Isso é a grande bondade de Deus Pai Todo-Poderoso, permitindo que cada um venha aprendendo conforme o tempo que precisa para assimilar daquele aprendizado. Tem espírito que precisa de muitas, mas não vou nem numerar aqui, mas tem espírito que precisa de muitas reencarnações, já outros precisam de menos reencarnações. E o tempo é dado conforme a necessidade de cada um. Quanto tempo você precisa para melhorar? Quanto tempo você precisa para fazer a sua reforma íntima? Quanto? Um ano? 10? Um século? Não importa. Não importa. Quanto mais você se dedicar a se reformular intimamente, melhor proveito você tem da vida. O que é uma reforma íntima? Está aí uma pergunta que nós precisamos fazer para que fique claro o que é. Porque no meio espírita se fala muito de reforma íntima. Mas o que é a reforma íntima? Senão você vencer as suas más inclinações ou as más índoles. Todos nós trazemos o nosso lado escuro, obscuro da vida. Todos nós trazemos os nossos pensamentos e sentimentos obscuros.
E quanto mais vencermos estes pensamentos e sentimentos e atitudes, mais estamos reformulando a nossa intimidade, a nossa alma. É reforma íntima. E não é fácil, não. É mais fácil reformar uma casa, um prédio, um município. Agora, reformar a estrutura interna não é fácil. Por quê? Porque requer humildade, disciplina, responsabilidade, comprometimento. Nos cobra assumir os nossos erros, nos cobra sermos verdadeiros conosco, verdadeiros mesmo, sabe? Poxa, eu não sei, então tenho que assumir que eu não sei. Poxa, eu tenho que assumir que eu estou errado. Eu tenho que assumir que eu fiz algo errado, que eu menti, Isso é uma reforma íntima. E não é fácil, não é fácil. Eu tenho que assumir uma coisa que a humanidade dificilmente assume. A responsabilidade de viver o mal que plantou. Percebe que quando a pessoa se depara com o mal, ela procura uma justificativa para dizer que o mal veio daquilo. O meu chefe pega no meu pé, não é? O meu chefe pega no meu pé. Só pega no seu pé por quê? Se você está produzindo bem, se você é o melhor funcionário, ele vai pegar no seu pé por quê? Porque ele é chato, mas não é burro, por isso que ele está chefe. O chefe pode ser chato, mas burro ele não é. Produziu bem, ele não vai pegar no seu pé. Se antecipou as suas obrigações, ele não pega no teu pé. Eu fiquei doente por causa da pessoa que me fazia mal. Mas você deixou ela te fazer mal. Porque ela era muito de baixo astral, baixa vibração. Mas você deixou. Eu estou mal porque o obsessor está fazendo minha cabeça. O obsessor faz aquilo que você deixa ele fazer. É verdade, mas para assumir isso é difícil. É mais fácil jogar a bomba, a bucha, a responsabilidade no obsessor. A culpa é do obsessor. Todo mal só nos atinge por quê? Porque nós deixamos. Não é fácil ouvir isso. Não é, eu entendo. Eu sei que muitos vão discordar de nós aqui. Mas a realidade é essa. Todo mal me atinge porque eu permiti. Seja por negligência, por ignorância ou por não querer mesmo. Mas se atingiu a mim, é porque eu deixei. Eu sou o grande condutor da minha vida. Se eu não quero que o mal me atinja, eu tenho que viver na luz, no bem. Se eu não quero que as trevas ofusquem o meu caminho, eu tenho que viver na luz. Não é? Orai e vigiai. Eu tenho que viver na luz. Mas se eu deixo que as trevas me atinjam, por quê? Como que vai aparecer uma escuridão se eu estou sempre com a luz acesa? Me diz, como? Como que vai aparecer uma doença no meu corpo se eu estou sempre dando ao meu corpo o que é de saudável? Me diz. Júlio, mas tem doença que aparece. A doença é a manifestação de um mal a qual está interiorizado. Muitas doenças se manifestam pelo quê? Pela revolta no coração, pela maldade. Tem muita gente que tem uma maldade no coração e aquela maldade fica ali aprisionada até o ponto de explodir como uma doença. Sabe quando a pessoa tem ódio de alguém, mas não quer falar, mas está ali? Sabe quando a pessoa tem vontade de expressar uma coisa e não fala? Não posso falar porque a pessoa vai ficar triste comigo, eu tenho que agradar ela, não falo, não falo. Meu marido é isso, mas eu não falo porque senão ele vai ficar triste comigo. Não falo, chega um momento que vira um câncer na garganta. Se você está ali aprisionando algo que você tem que botar para fora, vai fazer o quê? Uma hora vai explodir. Bem, vamos fazer a nossa prece. A gente começa a falar sobre a influência, sobre a orientação dos espíritos. E aí o tempo passa e a gente nem vê. Bom, agradecidos de coração por nos conceder, Senhor, mais esse dia, a quinta-feira, nós pedimos aquilo que é de útil para tirarmos deste dia o melhor proveito, dizendo: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece,
eu tenha paz, saúde e força. Quero hoje, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. 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 Após a prece, eu convido a você a ouvir o mundo espiritual, que nesta casa se manifesta por intermédio dos médiuns. Este que representa o mundo espiritual hoje é o nosso irmão Rodrigo Sampaio. Preste atenção em suas palavras. Boa noite, filhos. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. São muitos os caminhos que levam às doenças do corpo físico. E são muitos os caminhos que levam à cura da tua psique, de tuas emoções, de tuas crenças, mas principalmente a cura da alma. Pois quando a alma está curada, o que existe no corpo físico é apenas um resquício de uma época que tu ainda não tinha consciência de muitas coisas. Hoje vamos trazer meios para que vocês evitem as materializações no corpo físico. As tuas emoções, os teus sentimentos, deixam vocês tristes, insatisfeitos. E este processo, às vezes prolongado por muito tempo, até mesmo por uma vida inteira, em dado momento da vida terrena, o corpo manifesta toda aquela conjunto de vibrações, de lembranças negativas, as mágoas, as antigas, as mais recentes, a não aceitação, são todas contrariedades que provocam anomalias nos sentimentos, que materializam, alterando as células, provocando as doenças conhecidas de hoje, filhos. Dentro do campo de cura espiritual, vocês precisam muitas das vezes mergulhar dentro de si e buscar aquilo que te incomodou e que ainda inconsciente incomoda. Buscar aquele ou aquela que te fez mal, ou até mesmo que te enganou. E procurar, com amor, sabedoria, humildade, entender, aceitar, para que o perdão possa vir e você curar primeiro a sua alma, que estava doente por tanto tempo. Só após isso,
uma cura do corpo físico é definitiva, pois todas as anomalias, ora materializadas, são em decorrência, em grande número, dos sentimentos, das emoções. Mas hoje vocês já têm informações científicas, as quais vocês podem fazer uso em conjunto com a espiritualidade, em conjunto com uma terapia vibracional, em conjunto com terapias de luz e tantas outras que vêm no auxílio magnético para a cura do corpo físico. Uma ciência pouca conhecida, como a epigenética, a qual propicia uma não dependência da sua biologia, a qual prega e comprova que tu pode mudar a tua herança genética com os teus hábitos, com os teus crenças, com as tuas ações, com o que você come, com o que você bebe, o lugar onde você mora. Tudo isso veio a vocês, mas poucos buscam o entendimento metafísico de como uma doença pode se materializar num corpo de uma pessoa encarnada. Os sentimentos são muito latentes, presentes. Eles regem a vida, o humor, a alegria, a tristeza de todos vocês. Prestem atenção nessas nuances, nas variações que muitas das vezes vocês têm da alegria ao desespero. Sempre preste atenção em você mesmo e sempre busque encontrar um motivo o qual o seu sentimento está sendo alterado, pois é ele que vai reger a tua vida. Mas a consciência funciona como um gerenciador da metafísica do seu corpo, pois você com consciência é capaz de observar uma doença física, com consciência é capaz de observar uma doença psíquica, emocional, com consciência é capaz de detectar as suas mágoas, o que precisa perdoar, o que precisa relevar. Mas é preciso um esforço para buscar um pouco desta consciência. E assim fazer uma melhor compreensão de você próprio. O espiritualismo, espiritualizar-se, é um outro meio de cura, pois muda a consciência, muda a vibração, traz novas sinapses, o que traz novas ligações e tornam vocês, de uma maneira imperceptível na matéria, pessoas novas, com mais ligações, com um pouco mais de capacidade. Estas atribuições trazidas, deixadas, descobertas, aprendidas por cada um, depende do sentimento em que você coloca em todas as coisas que se propõe a aprender, a fazer, a buscar. Se vem num trabalho espiritual, sem uma crença, sem uma fé, simplesmente por vir, você mesmo já colocou um sentimento de escolha do que você vai receber. Sentimentos como fé trazem
e materializam as coisas que cada um precisa. Sentimentos como amor abrem as portas de prosperidade, criam caminhos novos, te coloca no rumo em que você veio para seguir. Conheça você, mergulha em você, descobre o que te incomoda e elimine da sua vida, elimine da sua cabeça. Não se deixe levar pela negatividade, pois ela é um atributo imposto a vocês pelo sistema que vive e pelas coisas ruins que já passaram. Nem tudo é físico, nem tudo é material. Uma boa água é capaz de curar, pois o magnetismo que nela contém pode regenerar, pode reprogramar células e assim ativar um processo de autocura que o corpo já tem pronto, mas que não consegue entender da parte de vocês. Esse sistema imunológico inteligente que cada um tem pode um dia ser comandado ou por uma consciência ou por substâncias externas, naturais, magnetizadas pelos bons espíritos amigos, filhos. A cura existe para tudo. Uma alma curada não se importa o que tem no corpo. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês, filhos. Obrigado, meu irmão Rodrigo Sampaio, obrigado. O programa passa tão rápido, a gente mal percebe, né? Começamos a falar de espiritualidade aqui, voa. Por isso, não perdendo tempo, Paulo de Moraes nos traz mais uma leitura do Apocalipse. Meus amigos, vocês sabem, o mal não existe. Os maus também não existem. E agora Jesus está voltando. Por isso é que nós estamos estudando o Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais, o livro que nos adverte sobre os acontecimentos, diríamos, futuros, porém não mais futuros, mas presentes, atuais. É a lição do próprio Jesus que não desampara o nosso Brasil, pátria de todas as pátrias, porque é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas muita gente diz, que coisa, profecias, tanta bobagem. Mas tudo tem razão de ser. E se a profecia se cumpriu quanto aos fatos que já se tornaram passado, por que não poderá cumprir-se quanto aos fatos do futuro? Por que negar sem base o que pode acontecer? Se a profecia já acertou na primeira parte, por que não poderá acertar na segunda, quando chegar o momento de a segunda se cumprir com toda a exatidão? Já escrevia São Paulo apóstolo: não desprezeis as profecias. Mas, voltando ao tema de ontem, já vimos que depois de muita perturbação, tudo volta à paz. Como depois da tempestade, vem a bonança. Depois de um grande calor, vem um grande inverno. E depois de um grande inverno, vem um grande calor. Depois vem a primavera e continua acalorada
mas já é primavera. Pois bem, nos Estados Unidos constitui exemplo notável aquela guerra terrível, a Guerra Civil de 1861 a 1865. Pela primeira vez no último ano, tornou-se tão grande a pressão para continuar aquela guerra civil que começou seriamente a impedir o processo da obra simbolizada pelo anjo que subia, ameaçando mesmo embargá-la completamente. Os que se interessavam por estas verdades, crendo que tinha chegado o tempo da aplicação da profecia e que as palavras do anjo, aquelas palavras, não danifiqueis, ou não danifiquem, etc., indicavam um movimento da parte da igreja, elevaram suas preces ao Senhor das Nações para que restringisse a obra cruel de tumulto de guerra. Tanta gente morrendo, tantos órfãos, tantas viúvas. Então, dedicaram dias de jejum e oração com esse objetivo: jejum e oração. E isto passou num escuro, sombrio período de guerra. Não poucas pessoas altamente colocadas na vida política prediziam sua continuação definitiva com a pavorosa intensidade de todos os seus males. E, entretanto, subitamente, como que por milagre, se operou aquela mudança. Não tinham ainda passado 3 meses sobre o tempo de que já falamos aqui, já o último exército da Confederação do Sul se havia rendido e todos os seus soldados tinham deposto as armas. Tão súbito e completo foi o colapso, tão gratos ficaram os corações pelo alívio do pesadelo daquela terrível contenda, que a nação norte-americana irrompeu num cântico de júbilo, e estas palavras foram visivelmente ostentadas na capital. Abre aspas. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Fecha aspas. Exatamente como está no Evangelho. Há quem pense que houve uma causa definida para esta súbita suspensão da luta, de que, sem dúvida, o mundo mal se apercebeu. A súbita cessação da guerra franco-alemã em 1870 e da guerra entre a Turquia e a Rússia em 1877 a 78. Também da guerra hispano-americana em 1896, da guerra entre Rússia e Japão. Todos estes fatos podem ainda ser citados como exemplos posteriores nesta chave do Apocalipse. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas ainda são guerrinhas, todas essas perto daquela que vem aí. São rumores mesmo. E no próximo programa nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 7º do Apocalipse de Jesus, o livro mais importante da atualidade. Que a paz de Deus esteja no coração de todos vocês. Um fraternal abraço. Paulo, estamos aprendendo muito com quem tem a nos ensinar. Aprende aquele que se coloca como aluno, não é? Aluno disciplinado, aluno da vida, pois a vida vem nos ensinando a cada minuto lições que nos ajudam nesta reforma interior.
a reforma que vem da alma, do espírito. Obrigado a todos vocês por estarem juntos, aprendendo conosco, aprendendo junto conosco. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.